Oi, tudo bem? Hoje estou aqui com o tema Pedras no nosso caminho. Nós cristãos não estamos ilesos, isentos de problemas. Nós temos muitas tribulações terrenas, muitas preocupações. Temos enfrentado muita coisa na família, enfrentamentos de enfermidades, violência. E nós estamos aqui no mundo não livre de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus falou que nós podemos suportar as aflições. Ele falou através da carta de Paulo que nós devemos estar pacientes na tribulação, suportar as provações. Então, essa força que nós ganhamos para esse enfrentamento aqui na Terra, ela vem tão somente de Deus. Porque Deus, Ele enviou seu Filho num momento sacrificial. Ele permitiu que Jesus Cristo nascesse de uma mulher, de uma virgem chamada Maria. Jesus foi concebido nas entranhas da sua mãe. Jesus foi gerado durante 9 meses no útero de uma virgem. E Jesus veio com uma missão. Deus nos deu esse presente, mesmo sendo sacrificial. Mas Deus cumpriu com a sua ordem. Que Ele disse sim, que eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Antigamente as pessoas sacrificavam cordeiro, bezerros, pombas, todos em holocausto para remissão de pecados. Mas Deus viu que isso não era bom. Então Ele permitiu que acontecesse de mandar Jesus Cristo para ser gerado dentro de Maria. E que nascesse esse menino, assim como os outros. Ele se tornou forma de homem. Ele se tornou pecadores por nós. Então, por Ele ter passado por todo esse sacrifício, Ele teve não tantos longos sobre a terra. Ele teve a fase da infância, normal como toda criança tem, estudou. Jesus também passou por muitas dificuldades, sentiu fome, sentiu calor, sentiu frio. E Jesus, Ele se tornou a forma de homem justamente para isso, para Ele estar junto conosco e provar que depois daquele período, Ele fosse levado até a cruz, sacrificado para que o nome de Deus fosse glorificado através dele para a remissão dos nossos pecados. Então, através desse sacrifício, meus amigos, da expiação de sangue, um sangue jorrado na cruz, um sangue quente derramado na cruz, um sangue molhado pelo chão, um sangue que causou muita comoção, muitas lágrimas, muitos murmúrios, e também o sangue que gerou uma culpabilidade emocional extremamente forte nas pessoas que o conduziram até o holocausto. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi providencial. Essa expiação de pecados foi justamente para nos purificar dos pecados. Ele nos deu esse direito de salvação. E quantas pessoas ouvem falar de Cristo que morreu na cruz, que ressurgiu e que voltará para nos buscar, e leva isso como se nada tivesse acontecido ou como se nada fosse acontecer. Mas temos que levar muito a sério a promessa de Jesus, que Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos um Consolador que, diante de todas as dificuldades, todos os problemas, de todas as nossas angústias, de todos os labores dessa vida, nós temos um consolo, o Espírito Santo vindo da parte de Cristo para nos consolar. Então, meus queridos, é o momento de começar a relembrar do sacrifício e também das promessas que Cristo fez a nós. Ele, tendo tomado forma de homem, Ele andou com os homens, Ele andou com as crianças, com as mulheres,
Quantas pessoas podem testificar isso diante da Bíblia? E nós sabemos que esse período que ele passou não deixou nada a desejar. Ele disse assim: aquele que vir a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós temos que buscar abraçar a Jesus. Não somente abraçar a cruz vazia, abraçar Cristo, aquele que prometeu que um dia voltaria para fazer aquilo sublime e o melhor para a nossa vida. É estar com Ele no seu reino. E Jesus ainda disse em suas palavras que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele falou no sentido redundante, não deixou nada para a gente pensar, será que tem outro caminho que eu posso seguir? Não, não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, olhem para a vida de cada um. Vamos voltar nosso pensamento intrinsecamente para que nós possamos compreender a magnitude do amor de Deus, do amor de Jesus, da obediência de Jesus. Até por obediência, ele se submeteu a se fazer homem como nós e muito mais sofredor, porque nós sofremos morte, mas não morte de cruz. Naquela época, quando as pessoas pecavam, quando eles cometiam algum delito, tinham sentença, tinham um sacrifício, que seria a crucificação. Jesus, ele tomou forma de homem. Foi suspeito pelos judeus de que ele fosse o impostor de Jesus. Dizia que o Messias ainda ia chegar. Então, quando Jesus pregava e falava por parábolas e caminhava com os discípulos e fazia discípulos de todas as nações, muitos murmuravam entre si, dizendo, esse é o impostor, dizendo ser o Messias. Mas nós esperamos o Messias, que saia da cidade de Jerusalém. Mas esse sacrifício que ainda não é reconhecido por muitos, ele é reconhecido por nós. E o importante é que nós, através desse sacrifício e da fé que nós temos nele, e de sermos tão coerentes com a situação de Jesus, de sabermos que ele morreu porque nós somos pecadores e que ele morreu para nos salvar, nós temos a humildade de recebê-lo como nosso mestre, como nosso salvador. Existem muitas pedras no caminho, como eu disse anteriormente. As pedras existem muitas vezes para parar as pessoas, mas muitas vezes os problemas da vida que nós chamamos de pedra, ela serve de algo que nos faça tropeçar e sair mais adiante. Porque nós não estamos livres de cairmos. Nós somos humanos, somos pecadores, mas o importante disso tudo, meus amigos, é que Jesus, ele faz justiça por nós. Se nós pedirmos perdão, se formos até ele com inteiro coração, com humildade, de pedido de perdão e não permanecer na prática do pecado, mesmo estando sujeitos a cairmos. Mas Jesus deixou muito claro para nós, se vocês caírem, vocês têm um advogado, que sou eu, Jesus Cristo, que possa interceder ao Pai a vocês para que sejam perdoados e que tenham garantida a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, a história do Calvário se torna comum para muitas pessoas. Se torna às vezes comum nos filmes, nas leituras diárias, mas nós temos que levar esse fato como algo muito comovente. Que o sacrifício de Cristo traga comoção para as pessoas que ouvem sobre esse fato, sobre esse acontecido. Jesus, ele não veio à terra para ser rei aqui na terra. Ele foi o mais humilde das crianças. Andou com os humildes, pregou o evangelho, ensinou sobre Deus.
No Novo Testamento podemos ver que ele caminhava com os mestres. Ele era tão sábio que ele dava aulas, ele ensinava aos doutores da lei. Isso é um dom que veio do Senhor para que ele esclarecesse num pequeno período de tempo. Que Jesus não viveu muitos anos de ministério, mas ele deixou nesses poucos anos tudo aplanado. Não ficou nada a desejar. Ele disse: aquele que crê em mim e vive em mim nunca morrerá. Porque nós cremos na ressurreição junto com Cristo. Nós cremos na vida eterna com Ele. Então, não se apegue a nenhum outro Deus. Pense somente que só há uma pessoa, um justo mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Deus abençoe, que Jesus faça morada no seu coração, mas você precisa abrir a porta. Sabe por quê? Jesus, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então Jesus não é intruso, ele bate. E a palavra de Deus está batendo ao teu coração todos os dias. Então abra para que ele entre e ceia junto com você. Porque como ele não é intruso, ele vai bater. Se você não aceitar, ele também não vai te aborrecer. Aceite, porque é o melhor presente. É tudo de melhor que existe dentro da nossa casa. É tudo que existe de melhor dentro do nosso coração. Jesus é a paz que dá bálsamo, que nos causa serenidade, que nos dá forças, que nos consola, que nos livra, que guarda, que ajuda, que protege. E então, o que mais precisamos? O suprimento da nossa vida, o pão de cada dia, Ele que nos dá. Até os pássaros, os lírios dos campos, todos são alimentados e vestidos por Jesus Cristo. Deus, em sua infinita glória, olhou para a terra e viu que nós precisávamos de um Redentor, de um sucessor, que nós precisávamos de um justificador. Então ele se fez carne, habitou entre nós e fez com que nós tivéssemos a garantia da salvação. Então vamos olhar para a cruz como uma cruz que simboliza um sacrifício, mas que daquela cruz saiu vitorioso o Senhor Jesus. E Ele vai voltar, Ele vai nos buscar, porque é promessa. Ele disse assim: eis que vou ao Pai, mas eu prometo voltar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para isso, que é tão interessante, também é bom lembrar nas últimas palavras de Cristo sobre a cruz. Enquanto acontecia o sacrifício, no meio de dois criminosos, como se Jesus fosse um impostor, um mentiroso, aconteceu que naquele momento a palavra de Jesus foi aquela assim, olhando todo ensanguentado para a multidão, com uma grande coroa de espinho dolorosa na sua testa, tomando vinagre em lugar de água, sendo tomado os cravos nas mãos e nos pés, fixados em uma bruta madeira. Ele ainda olhou para a multidão, olhou para a mãe, para Maria, e disse: mulher, eis aí os teus filhos. Ele dizia: filhos, cuidem dela. Ele estava ali olhando para a multidão, até daqueles que fizeram toda a acusação dele, e disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nesse momento, Jesus entrega o seu espírito a Deus e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim, recolhido para Deus, a promessa dele continua. Nós temos a presença de Cristo em nós. Nós não estamos aqui andando pessoalmente com Ele, mas Ele está conosco. Nós estamos vivendo sob a orientação do Espírito Santo, que nos deu a sabedoria para caminhar com Ele.
E o caminho que nós caminhamos com Jesus, ele não pode ter erros. Ele tem suas curvaturas. É aquilo que eu disse, nós somos humanos propensos a pecar, mas também nós somos dignos e somos livres para ser perdoados por Ele, se assim sentirmos a necessidade do perdão e pedirmos. A palavra de Deus diz, todo o que pede, recebe. Então peçamos a Deus perdão pelas nossas falhas. E vamos anunciar aos nossos amigos, aos nossos familiares, o valor de cada gota de sangue espargido por nós. O sacrifício doloroso do Calvário, o caminho do Calvário. Isso aí fica em nós como lembrança de dor, daquilo que alguém fez algo por mim. Você seria capaz de dar a sua vida para morrer na cruz para toda a humanidade? Talvez você falaria comigo nesse momento, eu daria minha vida para salvar o meu filho, eu daria minha vida para salvar a minha mãe. Mas você daria sua vida para salvar o mundo? A humanidade, tudo que tem no universo, todo ser humano? Você faria isso? Será que o nosso amor seria tão potente ao ponto de termos a coragem de derramar o nosso sangue na cruz para livrar tantas pessoas que nem nos conhecem? Jesus fez diferente. Ele falou assim, vós sois minhas ovelhas e vocês me seguirão. Aqueles que aceitarem de íntegro e puro coração. Então nós vamos perseverar no caminho do Senhor. Porque Ele disse assim, que o caminho do Senhor é o caminho que nós temos que andar e permanecer. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem todos com Deus, com essa mensagem e transmita aos seus amigos, transmita aos seus vizinhos. Vamos fazer com que todos tenham a possibilidade e tenham a honra de alcançar a salvação assim como nós. Deus está aqui nos oferecendo. Jesus está aqui, prontamente com as mãos abertas. Ele não está lá com as mãos abertas no Calvário, mas hoje Ele estende as mãos e dizendo para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus nos abençoe e esteja cada dia na presença de Deus. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela alcance os corações de todos os ouvintes. Agradecemos pela fé e pela salvação que alcançamos no Senhor. Em nome de Jesus agradecemos, Deus. Amém.